Bom, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é um órgão do Ministério Público Federal, atuou no Rio de Janeiro no sentido de recomendar formalmente ao governador veto ao projeto de lei número 6.027 de 2025, que foi aprovado pela ALERJ, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei prevê uma gratificação financeira aos policiais que matarem suspeitos, ou seja, que atuarem no conflito com resultado neutralização de criminosos, e que muitos têm chamado de gratificação faroeste. Ora, tanto mais absurdo se parece o cenário atual em relação ao aparato jurídico vigente, tanto mais bestialidades, anomalias jurídicas surgem. Há algo de profunda estranheza nos ares do direito nacional, na medida em que o avanço das teocracias, das manifestações religiosas, das mais diversas, tanto mais elas avançam, tanto mais a população tende a externalizar o seu lado violento. Parece que o discurso religioso acalenta qualquer espécie de ódio contido e, em nome de uma divindade qualquer, se encontra a justificativa para neutralizar, exterminar o outro. Isso é um fenômeno que tem que ser estudado profundamente. O avanço dessas forças religiosas, principalmente as neopentecostais, tem causado um estímulo às práticas de violência. Já na própria raiz, uma própria violência contra outras religiões, principalmente aquelas de origem africana. Elas são alvos de violência, alvos de desrespeito. E, tal qual uma força centrífuga, esse tipo de violência avança contra a imagem de um inimigo qualquer. Esse tipo de religiosidade trabalha em função de um inimigo e chama esse inimigo de forças satânicas. Forças essas que devem ser exterminadas. Ora, quando se faz o transporte destas forças satânicas para a microcriminalidade, o resultado não poderia ser pior. Um aumento da violência. É óbvio que tais forças estimulam essa prática, na medida em que a figura do inimigo, o endemoniado, é aquele, efetivamente, que não pertence ao mesmo ciclo determinante destas manifestações religiosas. Daí dois aspectos devem ser considerados. O primeiro é a disseminação do discurso da moral, da ética, para alguns. Essas pessoas, então, no atual cenário, ficam limitados à sua própria virtude. A virtude para essas pessoas funciona como um pequeno campo reservado e delimitador de suas reações. É por isso que pessoas imorais, sem ética, canalhas, pervertidas, tiram proveito
dessa situação. Há que se verificar, então, que essas forças antiéticas, imorais, violentas, fascistas, que se aproveitam da religião, produzem pessoas morais, éticas, cordeirizadas, agalinhadas, de tal sorte que possam ser um alvo absolutamente fácil. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é a dimensão de pessoa. Ao julgar por esse tipo de projeto de lei imoral, inconstitucional, vergonhoso, apelidado de gratificação faroeste, se produz ali outros níveis de pessoa. Existem indivíduos e pessoa. Quando se considera que a dignidade pode ser compreendido como um conjunto de valores que protege um indivíduo do sofrimento, portanto, pessoa digna é aquela protegida do sofrimento, nem todos os indivíduos podem ser considerados pessoas, porque aqueles considerados inimigos serão expostos ao sofrimento e ao extermínio. Essa é a razão. Portanto, isso nos leva a refletir que a construção do inimigo, nesta modalidade, tem o objetivo de criar a pessoa matável, e essa pessoa matável é aquela exatamente que vai ocultar o verdadeiro criminoso, a macrocriminalidade, porque o estudo profundo e sério desta questão determina: há que se seguir o dinheiro. O dinheiro não está na favela, o dinheiro não está nas comunidades da classe baixa. No entanto, como são os inimigos escolhidos, eles serão a cortina, eles serão os inimigos exterminados, que darão a falsa sensação de que a criminalidade está sendo combatida. Enquanto isso, a macrocriminalidade festeja, e festeja com a Bíblia debaixo do braço.